Fala, Gil, tudo certo? Chegou o momento em que a gente vai apresentar sua nova marca, mas contextualizando tudo bem rapidinho. Chegou essa necessidade em nossas mãos, né? Você procurou a gente para poder criar a sua nova marca. E a gente não pode esquecer que antes você tinha a empresa Veneza Stands, né? E ela foi quem possibilitou que a gente chegasse nesse novo momento e que a gente se encontrasse nesse caminho. Então, cara, primeiro de tudo, a gente tem que agradecer, né, essa oportunidade, porque foi um grande trabalho, né? A gente se sentiu parte da tua história. A gente agradece muito por isso, a confiança e o comprometimento, né, em tudo que tu respondeu pra gente, em tudo que tu abriu da tua história, da tua empresa. E a gente fica muito grato por essa oportunidade, tá? Então, assim como Veneza foi um capítulo da tua história, a gente está aqui para apresentar um outro capítulo, um segundo momento, onde vai permitir com que esse foguete suba muito mais aí para abarcar mais clientes e mudar realmente a vida das pessoas de acordo com o propósito que tu trouxe pra gente. Então vamos lá? Bora! O briefing que o Giovanni trouxe pra gente, nele tinha algumas coisas muito importantes, e uma delas que eu lembro que a gente levou muito em consideração quando começou foi sobre o avô dele ter sido, ele vem de família italiana, né? Por isso Veneza Stands, né, que era a antiga empresa dele. E eu lembro que ele falou que o avô dele combateu na Segunda Guerra Mundial e era um cara muito nobre, de bastante coragem, e ele tem o mesmo nome que o avô e também tem essa conexão com o avô. Lembrando disso, a gente começou a pesquisar, né? A gente teve a Itália como início de uma referência que pudesse ter sido utilizada para a criação da marca. E foi. Quando a gente começou o processo de naming, né, para poder encontrar de fato o nome da empresa do Giovanni, isso tudo, além de ter sido levado em consideração, deu um start na nossa cabeça no seguinte: o foco sempre foi gerar valor, né? O Giovanni deixou isso muito claro, que ele não queria só criar uma marca que gerasse valor só para a empresa, mas também para as pessoas que trabalham com ele e para o cliente final, gerando assim para toda a sociedade, o que nós achamos muito nobre, porque é isso que a gente procura fazer dentro da Três Mundos. Só que gerar valor é uma consequência através de uma mão de obra, né? Então você pode gerar valor de diversas formas, e isso ainda não dava uma resposta pra gente. Ao mesmo tempo que nós tivemos que criar e encontrar formas únicas de não remeter a nada que já estivesse dentro do mercado, né, de arquitetura. O que é bastante difícil, porque é um nicho onde tem diversas empresas. Como a gente criaria o nome de uma empresa que fosse completamente único, sem nenhum outro no mercado, que ao mesmo tempo conectasse Itália, que gerasse valor e que tivesse a personalidade do Giovanni? Isso começou a latejar na nossa cabeça. Chegamos em alguns nomes, só que daí veio uma sacada. Sabe naquele momento em que você tá tão imerso dentro do processo que você tem uma sacada? E aí a gente começou a pesquisar sobre as grandes influências italianas, né? Quem foram pessoas incríveis que geraram valor para a sociedade, que fossem italianos? E chegamos num cara que todo mundo conhece, chamado Leonardo da Vinci. Em uma outra conversa que a gente teve com o Giovanni, ele até comentou que a empresa dele poderia se chamar o nome dele, né? Então Giovanni Anesa Arquitetura, por exemplo. Só que não ia trazer a força que ele buscava. Dentre todo aquele briefing que ele tinha respondido, as referências, as palavras que ele tinha conectado com a gente chegou em outras palavras que traduziam a parte do valor, da coragem e tudo mais, só que já existem empresas no mercado com esse mesmo nome, então não teria porquê. Então a gente foi pelo lado de que o nome da empresa teria que ser algo único. E quando a gente pega esse cara aqui, importante da história italiana, e que foi um mestre em muitas coisas, né? Um verdadeiro polímata. Ele é o Leonardo
de alguma coisa. Então, se a gente pegasse o Giovanni aqui e colocasse ele como da alguma coisa, só que excluindo o Leonardo e excluindo o 20, a gente tem o da e a utilização do nome do Giovanni. Juntando mais uma letra para poder encaixar, a gente forma Dágio, que é a empresa ou tudo que, né, no caso a arquitetura, que será feito pelo Giovanni. Então a arquitetura do Giovanni. Né? Assim a gente consegue trazer o nome dele, um nome original que não existe no mercado, uma influência italiana que faz lembrar da história do avô dele, e ainda assim colocar o nome dele dentro da marca, né? Com uma fonética aberta, Dágio, sem dúvidas para diferentes interpretações, e ainda assim consegue algo que dentro do mercado de arquitetura com toda certeza vai se diferenciar pela força do nome e pela diferenciação e ousadia que a gente consegue trazer dentro dessa concatenação de letras e fonéticas aqui. A importância do naming, ela não é só pelo fato da gente nomear a empresa. Ela é muito mais que isso. Ela precisa ir de encontro a todos os valores e princípios que a empresa, de fato, oferece para os seus clientes, né? Então, se nós formos colocar numa escala de 1 a 10, o naming com certeza tem 9,9 de importância dentro de uma empresa. Até porque, se ela não comunica aquilo que o próprio dono quer transmitir, ela não vai comunicar em lugar algum. Bom, e não foi só o nome, né, da empresa que a gente criou. Junto com o nome, a gente sentiu a necessidade de também criar um slogan, principalmente por conta de tudo aquilo que o Giovanni faz dentro da empresa e todas as conversas que ele teve com a gente desde o início. Então, a pegada sempre foi: eu quero demonstrar que a minha empresa é especialista em arquitetura, independente se a gente está atuando no mercado B2B ou B2C. E aí ele trouxe um termo que a gente não conhecia, e o termo é turnkey. E esse termo significa que ele começa desde o planejamento da parte arquitetônica, tá? Então o projeto de arquitetura em si, até o local para as pessoas morarem, trabalharem, né? Se for ambiente corporativo, morar se for residencial, os próprios stands, as próprias feiras, né? Tem clientes de feiras. E aí, com isso, a gente pensou, cara, turnkey, ele faz tudo do início ao fim. E ele quer se demonstrar como um especialista. Veio o mais rápido na nossa mente a arquitetura do início ao fim. Porque quem entrega algo do início ao fim, com toda certeza é um especialista e é a tradução daquilo que ele faz. Essa palavra permeou umas 5 ou 6 reuniões que a gente teve, mais o briefing e tudo mais, e a gente não conseguiu deixar ela de lado. Então, trazendo isso para dentro de um slogan que vai ter todo o sentido do início ao fim e fecha aquele ciclo completo que a Dágio oferece aos clientes. A tipografia que a gente escolheu para a tua marca, ela se chama Darker Grotesque. Sim, é um nome forte, mas uma marca forte, ela precisa de uma fonte que tenha uma personalidade mais forte ainda. E esse foi um dos motivos também que a gente optou em usar ela toda em maiúsculo. Porque quando a gente usa ela assim, a gente traz ainda mais essa força, essa imponência que a marca precisa transmitir. E assim como a tua marca é única, a gente também quis trazer detalhes únicos na elaboração, né, na utilização dessa tipografia. E você vai notar que na letra I a gente fez uma leve modificação para trazer essa imponência que não só a marca, mas como o teu produto também traz para todos os clientes. As cores, elas transmitem sentimentos afetivos que a gente às vezes não consegue nem explicar, né? A gente fez uma pesquisa no mercado de arquitetura e a gente encontrou muitas empresas que trabalham uma paleta monocromática, do preto ao cinza, ou cores muito opacas, cores muito terrosas. E a gente analisou um pouco da tua personalidade, Gil, e a gente procurou ir para um lado um pouco mais diferente.
digamos assim. E como a gente sabia que a gente ia fazer uma transição de marca, né? A gente ia sair da Veneza e iria para Adagio, a gente tentou não nos ater tanto ao que era antigamente. E ocasionou que a gente chegou numa paleta de cores muito semelhante. A gente precisava transmitir segurança, confiança e tranquilidade. E as cores que retratam bastante isso são tons de azul. E se a gente puxar um pouquinho pro tom de roxo, a gente traz um pouquinho mais de sensibilidade, a gente traz um pouquinho mais de afetividade. Então foi isso que a gente procurou trazer para dentro das cores da marca. E é isso aí, Gil. Eu não consigo nem imaginar o quanto você já deve ter imaginado, o quanto você já deve ter arquitetado o logo na tua mente. E é por isso que agora, assim como toda a história que você trouxe pra gente, todo esse embasamento histórico da tua família, da tua própria história, a gente também é assim. A Três Mundos gosta de contar histórias, a gente gosta de te fazer parte de todo o processo. Assim como você, do início ao fim, cuida da obra, chegamos agora no nosso fim para mostrar para você o seu novo começo. Então, com vocês, a marca Adagio.